Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Que a bendita graça do Senhor Jesus, o amor do nosso grande Deus e a comunhão do Santo e Bom Espírito do Senhor estejam conosco. Nesta manhã, na nossa sala, temos aí a alegria de, mais uma vez, podermos reunirmos para o estudo da nossa lição. Hoje nós estamos fechando aí a nossa lição desta semana, a lição de número 11, que nós falamos, sobre o selo de Deus e a marca da besta, parte 1. Ok? E hoje nós, nesta manhã de sexta-feira, nós estamos aí terminando esta lição, que foi uma lição muito importante para nós. Lição que nós aprendemos, sobre o grande conflito nestes últimos dias. Muito bem, vamos orar agora, pedir a bênção de Deus e vamos aí entrar no assunto da nossa lição. Nosso Deus amado, querido, nosso Pai Celestial, muito obrigado por este privilégio que tivemos de estudar esta tão importante lição nesta semana. Abençoe de uma forma especial este momento. Nós vamos entrar no assunto do estudo da nossa lição, terminando esta lição de número 11, e pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, tanto quanto o Senhor nos abençoa durante toda esta semana. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, desde que a origem do grande conflito no céu, quando Lúcifer ele decidiu se rebeliar contra Deus, o ponto principal do grande conflito iniciado no céu foi sobre a lei de Deus. Ele sempre teve essa pretensão de destruir a lei de Deus. Tá? E para cumprir esse objetivo, ele rebelou contra o Criador. E embora tenha sido expulso do céu, ele continuou essa luta quando ele chegou aqui no nosso planeta Terra. Tá? Começou ali no Éden, enganando ali os nossos primeiros pais, Adão e Eva, mentindo, dizendo que a lei de Deus era impossível de ser observada, de ser guardada, que eles não precisavam cumprir as ordenanças de Deus, guardar a lei de Deus. E ele começou ali com os enganos, mostrando para eles uma aparente liberdade, eu não digo nem liberdade, libertinagem, de viver independente de Deus, dizendo que para Eva naquele momento, certamente não morrerás, mas se você comer, os seus olhos se abrirão e a semelhança de Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, deu aí essa aparente independência de Deus, de que eles mesmos seriam Deus. E ele continua com seus enganos ainda no decorrer da história desta terra, exatamente sobre o mesmo engano. Tá? Nada de diferente. Apenas revestida, ou vestida com uma roupagem mais moderna. Tá? Mas a sua luta nesse grande conflito é destruir a lei de Deus. Tá? Sua constante meta tem sido enganar os seres humanos para induzi-los a transgredir a lei de Deus. Se isso é feito, rejeitando toda a lei ou rejeitando apenas um de seus preceitos, não importa, no fim o resultado será o mesmo. Então, para alguns, ele induz através do seu engano, dizendo que esse negócio de guardar, obedecer, servir, Isso não tem nenhuma necessidade. O ser humano pode
sobreviver totalmente independente, não precisando de Deus. Então, para outros, ele, então, diz, não tem problema que você seja cristão, que você vá à igreja, que você cultua, tá? Mas guardar toda a lei não tem necessidade. Você pode guardar 9 dos mandamentos, dos 10 mandamentos, e o sábado, a observância do sábado, isso não tem necessidade nenhuma. Você pode guardar o dia que você quiser, seja domingo, segunda, terça, o dia que você quiser parar e guardar esse dia, o importante é que você esteja descansando. Esse é um grande e terrível engano. Por quê? Porque a observância do sábado, queridos, guardar o 7º dia, o sábado que Deus assim pediu que observássemos. Por quê? O 7º dia, o Santo Sábado, tá? Nos leva com a ótica da fé, aceitá-lo e vê-lo a Deus como o Criador de todas as coisas, como nosso Criador. E é exatamente por isso que ele diz, você pode guardar qualquer um outro dia, menos o sábado. Então, guardar 9 mandamentos e deixar de guardar o 4º mandamento, no final o resultado é o mesmo. Lá no livro de Tiago, no capítulo 2, verso 10, diz que aquele que guarda toda a lei tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, o fim, no fim, o resultado é o mesmo. Para Deus, queridos, ou obedecemos a sua palavra por completa, ou nada, também é a mesma coisa. Tá? Para a salvação, para a nossa salvação, queridos, nós somos salvos unicamente por meio da graça de Cristo. Então, preste bem atenção, ao guardar a lei, guardar os mandamentos, e inclusive o sábado, tá? Isso não é para a nossa salvação. Não é para nós sermos salvos. Isso é muito bem claro na Bíblia Sagrada. Tá? Mas pela graça de Cristo, pela sua grande misericórdia, nós o aceitando o seu sacrifício, a morte na cruz que Jesus morreu por cada um de nós somos salvos da condenação dos nossos pecados. Somos salvos. Agora, não dá para você e eu sermos salvos por Cristo Jesus e dizer assim, olha, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor fez tudo por mim, morreu na cruz, pagou o preço por mim, me salvou, mas eu não quero guardar os teus mandamentos, inclusive o sábado. Dá para fazer isto? Não tem nenhuma coerência, né? Muito bem. Mas é isso que o inimigo quer, na verdade. Tá? E ele não tem, queridos, ele não tem assim medido, vamos dizer assim, de uma forma melhor. Ele não tem, assim, medido os seus esforços, tá? Para fazer com que seja amenizado o seu trabalho, a sua obra, o seu conflito, de impedir para que o ser humano conheça realmente a importância de guardar o 4º mandamento, o sábado, porque desta maneira a pessoa deixa de enxergar a Deus como o nosso grande Criador, como o originador, o planejador e o executor de toda a criação. Tá? Então, ele tem se esforçado muito, muito, sabe, de forma assim, incansavelmente nesta luta, nessa batalha, principalmente, queridos, para que nós venhamos a perder de vista a nossa origem.
como criaturas de Deus, ok? O último grande conflito entre a verdade e o erro será nada mais do que a batalha final da prolongada controversia relativa à lei de Deus. E estamos agora entrando nessa batalha, uma luta entre as leis dos homens e os preceitos de Deus, preceito de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião e fábulas de tradições. Tá? A adoração e criação estão ligados. O conflito e as questões que envolvem a marca da besta gira em torno da adoração a Deus. É Ele digno de ser adorado? Essa é uma pergunta para mim e para você. Então, o centro do grande conflito, queridos, está voltado para a questão da adoração. Tá? E quando você reconhece a Deus como seu Criador, como seu mantenedor, nós o aceitamos a Cristo Jesus também como nosso Redentor, esta, querido, é uma demonstração de adoração ao nosso Deus. E é tudo que o inimigo não quer. E o seu maior esforço exatamente é para isso. É para que você não reconheça a Deus e a Ele preste adoração. Tá? E ele não tem aí medidos esforços, né, para com que esse conflito seja mais intenso de tal maneira, né, que o ser humano não tenha uma mente clara, tá, iluminada para compreender à luz da palavra de Deus o quanto nós somos importantes para Deus, o quanto somos amados, né? Tanto por sermos criados e como também por sermos redimidos por Cristo Jesus, tá? Então, queridos, o conceito de Cristo, né, como Criador está no centro da observância do sábado, tá? E Jesus enfatizou isso quando ele aqui esteve. Ele disse a respeito da importância do dia, né, do sábado, ele disse assim, eu sou o Senhor do sábado. Lá em Mateus, no capítulo 12, verso 8, Marcos 2, 28 e Lucas, capítulo 6, verso 5. Tá? Então, Jesus deu ênfase, né, à importância da observância do sábado, dizendo que ele é o Senhor do sábado. Ou seja, ele é o Criador de todas as coisas, né? E ele é o Criador do sábado, ok? Então, queridos, aqui nós terminamos aqui a nossa lição, uma lição importante desta semana, que realmente o Espírito de Deus possa nos iluminar cada dia mais. Amanhã nós vamos estar iniciando a lição de número 12 e nós vamos estar continuando esse assunto, tá? O selo de Deus e a marca da besta, né? Na segunda parte. Claro que assim como foi essa semana uma bênção, será também na semana que vem. Então, vale a pena você participar, você estudar, compartilhar, ajudar outras pessoas a entender, porque, queridos, o inimigo ele tem lutado, ele não tem medido esforços para, quanto mais manter o ser humano nas trevas, para ele é importante e é vantajoso, tá? Sem o conhecimento de Deus. E nós precisamos, tá? Que conhecemos a palavra de Deus, transmitir, ensinar, enviar para outras pessoas também conhecer, tá? Nós precisamos, com a graça de Cristo Jesus,
iluminar o mundo com as verdades, né, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Nós fomos chamados por Deus para essa finalidade. Tá? Afinal de contas, nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. E Jesus espera de você e eu de que nós possamos realmente, tá, levar esta mensagem a todo mundo, tribos, nações, línguas e povos, como diz ali o capítulo 14, verso 6, que nós conhecemos em Apocalipse. Muito bem, fica com Deus, o meu abraço a todos. Tá? Até amanhã, com a graça de Deus, com a nossa nova lição. Tá? Aliás, não é tão nova, né? É a continuação dessa lição que nós estudamos esta semana. Ok, até amanhã, se Deus quiser.